Olá a todos. Nesta aula de hoje trataremos do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme já vimos em aula anterior, onde tratamos do Conselho Federal, né? Dentre os órgãos que compõem a ordem, previstos no Estatuto da Advocacia e da OAB no artigo 45, também ali se encontra os conselhos seccionais, né, os conselhos que estão então nos estados, no Distrito Federal e territórios, né, por conseguinte em jurisdição específica nesses citados, né, estados, Distrito Federal e territórios. Vejam que o Conselho Seccional é o primeiro órgão de grau recursal, né? Já que, fazendo um parênteses, das decisões dos tribunais de ética e disciplina de cada seccional, né, cabe recurso. Esse recurso, então, vai para o Conselho Seccional respectivo, né, de tal sorte que assim já se evidencia uma das suas competências, né? A estrutura e funcionamento, né, além da competência, das demais competências que são exclusivas, né, estão descritas nos artigos 56 a 59 do Estatuto da Advocacia e da OAB e nos artigos 105 a 114 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional, não é, aos seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito a voz em suas sessões. Assim, está disposto no artigo 56 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Abre aspas. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. No parágrafo 1º desse artigo 56, são membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito a voz em suas sessões. No parágrafo 2º do mesmo dispositivo, o presidente do Instituto dos Advogados Local é membro honorário somente com direito à voz nas sessões do Conselho. E, para finalizar, no parágrafo 3º, consta que, ipsis literis, quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Então, é importante observar, não é, que esses, apesar, né, da possibilidade de quando presentes, né, eles poderem participar das sessões, né, esses citados membros dos demais órgãos da OAB, eles só terão direito à voz, por conseguinte, não a voto, né? Conforme se observa pela redação do mencionado artigo 56, o Estatuto deixou de estabelecer número mínimo e máximo de conselheiros, delegando tal competência para o Regulamento Geral, né? Já o Regulamento Geral, né, editado pela própria OAB, em novembro de 1994, como já vimos em aula passada, estabeleceu em seu artigo 106 que os conselhos seccionais podem ter número máximo de 80 conselheiros. Portanto, estabeleceu o regulamento regra geral limitando o número máximo de conselheiros seccionais, competindo ao próprio conselho a definição do número exato, desde que é respeitado o teto de 80 conselheiros estabelecido pelo artigo 106. O mesmo regulamento insere diretriz para a fixação do número de conselheiros de acordo com o número de advogados da seccional. Segundo essa diretriz, contando a seccional com até 3.000 inscritos, o conselho pode ter até 30 membros.
A partir de 3.000 inscritos, o número aumentará, um conselheiro por grupo completo de 3.000 inscritos, até o limite de 80 conselheiros. Propósito, assim dispõe o artigo 57 do Estatuto da Advocacia e da OAB. O Conselho Seccional exerce e observa no respectivo território as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. A regra contida no artigo 57 há que ser feita em conjunto com o artigo 54 do Estatuto da Advocacia e da OAB, o qual já comentamos em outra aula, né, quando tratamos lá do Conselho Federal. Pois este fixa as competências do Conselho, né, por conseguinte, do Conselho Federal, a que fizemos alusão e que foi matéria e assunto de nossa outra aula. Então, o que se observa, né? Tais competências, no âmbito dos estados e naquilo que for compatível, são também destinadas aos conselhos seccionais. Destacam-se algumas das disposições do artigo 54, que aplicam-se às seccionais. Primeiro, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Segundo, representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Terceiro, ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. No mais, a própria lei, em seu artigo 58, estabelece as competências privativas do Conselho Seccional. Então, aqui, cabendo uma breve passagem, né, do que se encontra inserido no artigo 58. Abre aspas, artigo 58 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Compete privativamente ao Conselho Seccional. Inciso 1. Editar seu regimento interno e resoluções. 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. 3. Julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 5. Fixar tabela de honorários válida para todo o território estadual, ou seja, que vai valer no âmbito, né, do território daquela seccional, por conseguinte, no estado onde está ela situada, né? Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito de seu território. 11. Determinar com exclusividade critérios para trajo dos advogados no exercício profissional. 12. Aprovar e modificar seu orçamento anual. 13. Definir a composição e funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. 15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. 16. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Já o artigo 59 assim dispõe. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Por conseguinte,
os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados. Todos esses órgãos, excepcionados melhor dizendo, as subseções, são dotados de personalidade jurídica própria, sendo que o Conselho Federal, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB, como anteriormente em aula passada já observamos. Integram o Conselho Seccional os conselheiros eleitos, em número proporcional ao de advogados inscritos na seccional, os ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios, o presidente do Instituto dos Advogados local, também na qualidade de membro honorário. A criação de subseções, assim como a criação da Caixa de Assistência dos Advogados, pode ser feita pela seccional, sem que esta tenha que submetê-las ao Conselho Federal. A seccional possui autonomia para criar as subseções, assim como a Caixa de Assistência dos Advogados, por conseguinte. Né? Outra função do Conselho Seccional é o da instância recursal para todos os órgãos a ele submissos, como já anteriormente dito, né? Ou seja, daquelas decisões do Tribunal de Ética, do seu próprio presidente, não é? Da sua diretoria, das subseções também, e das diretorias das subseções também, melhor dizendo, e da Caixa de Assistência. Dessa forma, os recursos não podem ser encaminhados diretamente ao Conselho Federal, antes de ter sido apreciado pelo Conselho Seccional, porque aí nós teremos supressão de instância, como os senhores e as senhoras bem o sabem, da própria regra processual, que aqui também se aplica como mão à luva. Não é? Assume também a função de Conselho Fiscal, né? Ou seja, a Caixa de Assistência, né? Assume também a função de Conselho Fiscal, pois é ele o órgão que fiscaliza e aprova as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência. Para tanto, dispõe de uma comissão permanente eleita pelo Conselho Seccional, dentre seus membros, inclusive podendo utilizar-se de auditoria independente para auxiliá-lo na execução do munus. Para a execução da tarefa, não é? Elegerá uma comissão permanente de orçamento e contas, eleita pelo Conselho Seccional, dentre os seus membros. Além dessas atribuições, compete também ao Conselho da Seccional fixar uma tabela de honorários, e aqui se submete todos os seus inscritos. A tabela estabelece os parâmetros mínimos, mas pode indicar os limites máximos em várias situações de maior risco de abuso. A tabela deve ser amplamente divulgada e encaminhada ao Poder Judiciário, para conhecimento dos juízes, para servir de parâmetros aos honorários atribuídos aos advogados que prestarem assistência jurídica, pela impossibilidade de existência da Defensoria Pública. Óbvio, aqui observando essa situação, né, quando então os advogados atuam de forma dativa. Não é? Sempre prevalecerá a tabela de honorários do Conselho Seccional, no local onde os serviços do advogado forem prestados, e não o do conselho de sua inscrição originária. É bom aqui que se faça esse destaque e que todos fiquem alertas para essa questão, não é? Da atribuição, ou melhor, né? Daquilo que se aplicará com relação à tabela de honorários, se é no local da prestação ou no local de origem da inscrição do advogado. Como nós vimos, é no local da prestação. Não é? A cobrança de honorários aviltados, ou seja, inferiores aos parâmetros estabelecidos na tabela, constitui infração disciplinar, punível com sanção de censura, conforme prevê o artigo 36, inciso 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. O Conselho Seccional fixará também as contribuições, multas e preço de serviços. Dessas, a anuidade recebe destaque quanto à sua fixação, posto que deverá ser estabelecida até a última sessão ordinária do ano anterior,
ressalvado o ano eleitoral, caso em que será fixada na primeira sessão após a posse. Cabe também exclusivamente ao Conselho Seccional escolher representante da OAB para que participe como membro integrante da banca examinadora e fiscal nos concursos para magistratura e Ministério Público, entre outras carreiras jurídicas a serem previstas em lei, a fim de atuar na defesa dos princípios da administração pública previstos na Constituição Federal, como, aliás, anteriormente já também havia feito menção. É o Conselho Seccional que elabora as listas sextuplas para a composição dos tribunais com jurisdição, não é? Coincidente com a de sua atuação. Então, por exemplo, na seccional catarinense, né, que tem a competência para eleger, né, a lista, né, que será encaminhada posteriormente ao judiciário naquelas situações em que ascende, né, ao judiciário os integrantes, né, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como desembargador, na vaga do 5º Constitucional, destinado à advocacia. Okay? Os parâmetros de vestuário, e ainda uma questão polêmica, não é? Mas que deve ser enfrentada, está contemplada no Estatuto, não é? Também de competência do respectivo Conselho Seccional, né, deliberar a respeito. Né? Então, esses parâmetros quanto a vestuário para o advogado são determinados também pelo Conselho Seccional, não cabendo a qualquer outra autoridade fazer exigências, observados os costumes do local. Fique aqui também registrado. O Conselho Seccional aprova o orçamento do ano seguinte, inclusive com as transferências ao Conselho Federal, à Caixa de Assistência e às subseções. Compete ao Conselho Seccional atuar no zelo da ética no exercício da advocacia. Por isso, é de sua competência criar e definir o Tribunal de Ética e Disciplina, né, o órgão que, por conseguinte, está ligado ao Conselho Seccional, né, por ele criado, estabelecido, né, e também os seus membros são eleitos, né, por indicação pelo Conselho. Né. Cabe também ao Conselho Seccional intervir nas subseções e nas caixas de assistência nas mesmas condições exigidas para a intervenção do Conselho Federal nos Conselhos Seccionais, ou seja, toda vez que se fizer necessária essa intervenção. Né. Aqui é importante dizer que nos casos de intervenção nas subseções e na caixa de assistência, exige-se o quórum especial de 2/3, não é, do Conselho Seccional respectivo. Para finalizar, então, o assunto de hoje, a diretoria do Conselho Seccional equivale à do Conselho Federal, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Compete indelegavelmente ao presidente a representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, o qual detém apenas o voto de qualidade nas sessões do Conselho, ou seja, o voto de Minerva, né? Além de poder interpor o recurso de embargo à execução não unânime para que seja apreciada a matéria em sessão seguinte. Senhores e senhoras, então, a respeito do chamado Conselho Seccional, né, ou também definido como Conselho Estadual, mas são essas as suas competências e atribuições, esperando mais uma vez que tenha sido útil para o estudo de vocês, não é? A respeito do assunto dos órgãos que compõem a OAB. Em outra aula trataremos especificamente das subseções. Até lá.